Olá, se você está vendo esse vídeo é porque você foi convocado para a segunda fase do Desafio Éxito. A ideia aqui é explicar um pouquinho como é que vai ser essa segunda fase, como é que vai ser a avaliação e vamos falar um pouquinho já de como é que serão os projetos. A gente vai dar uma visão geral e mostrar o funcionamento esperado do sistema que vocês vão desenvolver e depois vocês vão receber uma documentação mais detalhada explicando detalhes, ok? Primeiramente, conforme a gente havia comentado, será feita uma avaliação desses projetos conforme a pontuação, e essa pontuação será da seguinte maneira. A fase 2 ela é composta de 3 projetos. Esses 3 projetos, na verdade, são incremento um do outro, ou seja, você faz o primeiro, acrescenta uma segunda coisa, tem o segundo, acrescenta uma outra coisa, tem o terceiro. Então é de forma incremental. Esses projetos, cada um deles vai ter 3 itens de pontuação. O funcionamento /código, o funcionamento propriamente dito, um relatório a ser preenchido com algumas questões que você vai tirar do resultado que você obteve e também um questionário. Então esses 3 itens compõem a nota para cada etapa do projeto, cada uma dos 3 projetos, e além disso cada etapa o relatório depende muito do funcionamento. Então, na verdade, funcionamento é a coisa mais importante. Então, funcionamento mais relatório compõe a maior parte da nota de cada um dos projetos. E o questionário é uma parte um pouco menor, mas que também vai ser importante para a pontuação. Esses 3 projetos, o primeiro deles, ele vai dar mais trabalho. Portanto, ele vai valer mais. Então, 50% dos pontos vem do primeiro projeto. Os outros 2 projetos, 25 pontos cada um, dividido naqueles 3 etapas que eu já falei. Cada projeto desse vai ser desenvolvido em cima de um kit chamado XM118, é um kit aqui da Exto, que vocês vão estar acessando através da plataforma de acesso remoto, que vocês já devem ter tido uma outra orientação de uso. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada como é que esse kit, como é que é o funcionamento. Bom, para executar esse projeto, cada grupo vai ter disponibilizado 2 intervalos de 2 horas para o projeto 1 e 2 intervalos de 2 horas para fazer o 2 e o 3. Portanto, teremos no total aí 8 horas de trabalho para realizar esses 3 projetos. E no final essas 8 horas a gente acredita que é tempo suficiente, mas o tempo também é um limitante do desafio, certo? Ou seja, quem não conseguir fazer nesse tempo, naturalmente vai estar penalizado em pontos. Isso vai ajudar a gente a fazer a classificação final, ok? Quanto aos detalhes dessa classificação, os relatórios, como eu disse, serão apresentados por escrito. E agora a gente vai dar uma olhada no funcionamento esperado desses projetos e nos recursos que vocês têm disponível para fazer. Bom, nos projetos nós vamos utilizar o kit XM118, que é esse que vocês estão vendo. Esse kit ele possui uma parte da placa que a gente chama de sistema de controle, que é composto por uma resistência, um resistor de potência que a gente pode aquecer, um sensor de temperatura que é do tipo LM35 e também uma ventoinha. Essa ventoinha ela permite a gente ter um fluxo de ar que refresca esse resistor e o sensor de temperatura. Os projetos basicamente vão envolver o controle de temperatura em cima desse sensor. Então, através da resistência a gente consegue aquecer o sensor e com a ventoinha a gente consegue refrigerar. Cada um dos 3 projetos vai trabalhar com esses 2 dispositivos, resistência e ventoinha, de uma maneira diferente. O sensor de temperatura já está ligado num determinado portal analógico do PIC, e isso vai estar informado na documentação, assim como a resistência e a ventoinha também vão estar informados como é que vai ser ligado, em qual pino que está ligado, e além disso todas as conexões necessárias na placa já estão feitas. Então basta fazer a programação. Esse kit também, no projeto, a gente vai pedir que use-se os LEDs para fazer um efeito de piscar, para a gente saber se o programa está rodando ou não, ou travando, vai ajudar vocês a desenvolver. E também, através dos LEDs bicolores, nós vamos utilizar a cor vermelha para indicar aquecimento e verde para indicar refrigeração. O kit se comunica com o computador através de um conversor serial USB, e com isso ele conversa com o software que a gente explica logo em seguida. O software de controle que a gente utiliza trabalha com uma interface serial em cima de USB para se comunicar com o kit XM118, tá? No projeto que vocês vão desenvolver, a parte de comunicação serial já estará pronta.
Vocês vão ter acesso a um arquivo que já tem um projeto inicialmente feito. Essa parte de comunicação serial, pelo menos, tá? Todo o restante tem que ser desenvolvido, mas a parte de comunicação já está implementada. Na verdade, um protocolo simples, onde do software envia para o microcontrolador esse campo aqui, né? Que é o nosso set point, a temperatura que o controle deve buscar, tá? Bom, o que mais que eu tenho nesse programinha? Esse programinha tem uma tela onde eu tenho uma indicação de temperatura, onde a cor azul significa para a gente o set point, que é o ponto que ele deve buscar, e a cor amarela é a temperatura que está sendo medida efetivamente. Aqui a gente consegue ver o set point e a temperatura medida. Na parte de baixo, no gráfico de baixo, a gente tem indicação das duas variáveis controladas, né? Que a gente tem, que é o MV1 e MV2, né? MV1 representa para a gente o aquecimento e o MV2 representa o cooler, né? O resfriamento. No gráfico aqui vocês podem perceber que quando está em alta, né? Esse sinal significa ligado, e quando está embaixo, desligado. E a mesma coisa para o vermelho, né? Em alto significa ligado e desligado. Então, através desse gráfico eu consigo ver não só a temperatura como está evoluindo, mas também minhas saídas, se elas estão funcionando ou não. Esse software a gente vai utilizar para controle. E, por exemplo, caso a gente tenha uma falha de comunicação, por exemplo, você está com esse programa rodando e você para o microcontrolador para reprogramar. Ele vai dar uma mensagem aqui no canto de status de comunicação, vai dar uma mensagem como buscando ou falha de comunicação, mas assim que ele restabelecer a comunicação, ele vai indicar aqui que está conectado e buscando esses dados, ok? Quando o programa estiver rodando, a gente vem aqui, por exemplo, e muda esse set point, por exemplo, vou mudar para 35 graus. Nota que no gráfico ele já vai mudar e ao mesmo tempo o meu programa está rodando e fazendo uma atuação lá que reduz a temperatura. A gente consegue perceber que a temperatura está descendo e atingindo um nível próximo do novo set point. Então esse software permite a gente enxergar exatamente a variação de temperatura que a gente tem na prática, além do estado das saídas que a gente utiliza. Essa história de MV1, MV2, PV, né, esses nomes que a gente está utilizando, são os nomes tipicamente utilizados em automação para sistemas de controle. PV é a variável de processo, ou seja, aquilo que eu estou medindo, no nosso caso a temperatura. Set point é o valor desejado, que a gente define que o sistema deve buscar. Já as variáveis de controle, eu estou chamando de MV1, que é a variável manipulada do controle 1, que é o controle de aquecimento. Então, no nosso caso, significa o resistor. E aí, no nosso diagrama em blocos, nós estamos sinalizando isso com esse nome de Heifer. E no programa também já vai estar definido que pino que é esse que aciona o resistor. A MV2, que seria a variável responsável pelo resfriamento, nós estamos chamando de cooler, né? Que é a ventoinha, também já vai estar definida no programa. E a PV, que é a variável do processo, é na verdade a temperatura que a gente está medindo. Bom, todos os projetos que nós vamos fazer são baseados em controle de temperatura, tá? O primeiro tipo de controle de temperatura, como vocês podem ver na figura 2, é um controle on-off simples, apenas da resistência. Então, como funciona isso? Basicamente, eu tenho um limite de temperatura, que a gente chama de set point. Se a temperatura estiver abaixo desse limite, a resistência fica ligada, de maneira que aqueça o sensor. E se estiver acima desse limite, ela desliga. Então, ele vai simplesmente ligar e desligar com relação a esse limite que é estabelecido e programado aqui pelo nosso software. Notem que aqui ele está em 37 graus, por exemplo. A gente tem aqui embaixo a atuação apenas da MV1, ou seja, da variável que controla o aquecimento. Notem que ela esquentou durante o período, agora desligou, a temperatura passou um pouquinho, então ela vai se aproximar. E quando ela fica muito próxima à temperatura que foi setada, acontece isso aqui, ó, ela fica ligando e desligando a saída, meio que modulando ali até para manter a temperatura que foi setada. Se o set point for mudado, por exemplo aqui agora para 35 graus, né? A gente vai ficar desligado a resistência durante o tempo e a temperatura vai cair naturalmente conforme as condições do ambiente aí, né? Quanto mais frio estiver o dia, mais rápido essa temperatura cai. Vocês podem notar que a curva de aquecimento dela tem uma certa inclinação, né? Uma velocidade de aquecimento, e a curva, no nosso caso aqui de resfriamento, ela é bem mais lenta, né? Bem mais devagar devido às condições do ambiente. Então esse é o projeto 1. No projeto 1,
como eu já disse, a parte de comunicação está pronta. Vocês têm que implementar o sistema de controle, mas não só o sistema de controle, como também a configuração do conversor analógico digital, a medida do sinal analógico, a conversão para temperatura e também as configurações de saída para acionar todas as saídas, né, não só as de controle, conforme está especificado lá na documentação. No projeto 2, a gente vai ter 2 sistemas de controle, adicionando a segunda malha de controle, que a gente vai chamar de MV2 aqui, a variável de saída, aquela malha de controle feita no projeto anterior. Então notem nas figuras que enquanto a resistência ela tem um controle de estar ligada quando estiver abaixo do set point e desligar quando atingir o set point, e ao contrário. No caso da ventoinha, ela está desligada enquanto estiver abaixo da temperatura e fica ligada quando atingir essa temperatura. Bom, olhando no programa, a gente consegue perceber esse funcionamento aqui, onde vocês veem que a temperatura ela fica oscilando em torno do valor estabelecido, e a parte de baixo a gente consegue ver quando que atua, né, quando liga e desliga tanto a ventoinha quanto o aquecedor. Se a gente fizesse uma mudança aqui do set point, por exemplo, vamos subir ele para 35 graus aproximadamente, a gente vai ver que vai predominar aqui o aquecimento e a temperatura vai subindo vagarosamente até atingir aquele ponto. Uma coisa interessante para notar, que no projeto 3 vocês vão perceber a diferença, aqui eu tenho chaveamentos muito rápidos de entrada das saídas, né, das saídas de aquecimento e refrigeração. No nosso caso aqui no kit isso acaba não tendo nenhum impacto, mas se fosse um motor, por exemplo, eu nunca poderia trabalhar dessa maneira. É isso que vai justificar o projeto 3. Bom, notem lá que ele atingiu a temperatura setada, né? Se eu abaixar novamente o set point para, sei lá, 25 graus, aí a gente vai ter uma atuação muito maior aqui da ventoinha. E esses gráficos aqui que a gente quer que seja capturado para o relatório. Bom, o projeto 3 a gente vai inserir um conceito novo aqui. Vocês viram no projeto tanto no 1 quanto no 2 que a gente tem um limiar muito estreito ali, né? Ou seja, passou da temperatura ele liga ou desliga a saída, e a mesma coisa vale tanto subindo quanto descendo a temperatura. Isso faz com que a gente tenha uma saída que chaveia muito rapidamente. No circuito que a gente tem aqui na placa, isso não é problema, porque é uma situação com transistores, então não é um problema. Mas vamos supor que fosse um motor, ou que fosse um dispositivo pneumático, enfim. Vários outros sistemas de controle não permitem que a gente faça um chaveamento tão rápido, correndo o risco de danificar o sistema. Então, numa situação dessa, a gente trabalha com o que a gente chama de um comparador de janela. O que é um comparador de janela? É exatamente isso que vocês têm na figura. Em vez de eu ter um ponto único ali do set point como ponto de mudança, a gente tem 2 pontos de mudança, e esses pontos são espaçados de uma janela, né? Daí o nome. Então, no nosso caso, nós vamos estabelecer o seguinte: nós vamos criar uma janela de 1 grau centígrado, ou seja, meio grau para cima, meio grau para baixo em relação ao set point que foi programado. E aí o comportamento vai ter que ser esse comportamento que está descrito na figura, né? As setas aí indicam onde que acontece a transição de on para off e de off para on. Tá? A interpretação desse gráfico de implementação é exatamente o que a gente quer que vocês realizem na tarefa 3, no projeto 3. Olhando aqui no gráfico do programa, a gente consegue ver então que o set point está estabelecido aqui no caso em 30 graus, e a gente tem a temperatura oscilando aqui entre limites que são dados em função dessa janela, né, que a gente definiu de meio grau. Pode até ser que na prática a temperatura vá um pouco a mais, um pouco a menos de meio grau, né? Esse meio grau de diferença em relação ao set point serve para obtermos esse sinal do gráfico de baixo. Note que eu não tenho nenhum chaveamento rápido, né, de liga e desliga rapidamente, tanto da ventoinha quanto da resistência. Elas têm um tempo estável e não ficam chaveando. Então esse tipo de sinal, por exemplo, eu poderia utilizar num compressor, no motor, esse tipo de coisa. Obviamente, quando eu mudar de nível de temperatura no set point, ele vai manter aquecido, né, até obter aquele valor desejado, né? E aí ele vai atingir, ultrapassar o valor desejado, e aí começa a atuar conforme a janela de no caso meio grau para mais e para menos que a gente fez. Só uma dica nesse caso: existe a conversão da temperatura para um valor inteiro dentro do microcontrolador, conforme indicado no relatório. Fiquem bastante atentos na hora que eu for definir o tamanho dessa janela. Eu tenho que usar exatamente a mesma escala da temperatura, tá? Uma dica que pode
pode ser útil. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, na mudança de set point, ele novamente estabilizou agora, flutuando ali ou variando em torno do valor desejado, e a gente tem a saída sem aquele chaveamento super rápido que a gente encontra nos demais controles. Esse é o projeto 3.